Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais uma oração da manhã. Hoje vamos orar para o propósito, para a direção. E eu quero ler com você Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Se você está gostando desse vídeo, já vai deixando sua curtida para mais gente vir participar da oração conosco aqui. Vamos para a nossa reflexão antes de orarmos. Uma das maiores perguntas que o ser humano carrega dentro de si é: qual é o meu propósito, não é verdade? Faz livro, muita coisa para ler e tentar entender qual é o propósito de vida. Todos nós, em algum momento da vida, buscamos direção. Queremos entender para onde estamos indo, qual caminho seguir, qual o plano de Deus para nós. Essa busca, ela é natural, porque fomos criados com um propósito. Deus não nos fez por acaso. Cada vida tem um significado, uma missão, um caminho preparado por Ele. No entanto, o grande desafio não é apenas ter um propósito, é descobrir e caminhar nele. Muitas vezes nos sentimos perdidos, não é verdade? Existem momentos que não sabemos qual decisão tomar, qual caminho escolher ou o que vamos fazer diante de tantas possibilidades. E nessas horas é comum tentarmos resolver tudo na base do nosso próprio entendimento. Queremos entender tudo antes de agir. Queremos ter a certeza de cada passo, queremos controlar o futuro. Mas esse versículo que nós lemos hoje nos ensina exatamente o contrário. Não te estribes no teu próprio entendimento. O que significa? O que a gente aprende para essa manhã de hoje? É que a nossa visão, ela é limitada. Nós vemos apenas uma parte da história, enquanto Deus vê o todo. Nós enxergamos o agora, mas Deus conhece o futuro. Por isso, confiar em Deus é essencial para viver no propósito. Confiar não é apenas acreditar que Deus existe. Confiar é entregar o controle, é abrir mão da necessidade de entender tudo e descansar na certeza de que Deus sabe o que faz. Quando a Bíblia diz reconhece-o em todos os seus caminhos, ela está nos ensinando a incluir Deus em tudo. Não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas. Não apenas nos momentos difíceis, mas todo o tempo da nossa vida. Muitas vezes, pessoas querem a direção de Deus, mas não cultivam um relacionamento com Ele. Querem respostas rápidas, mas nem têm uma vida de intimidade com Deus. A direção de Deus nasce justamente da proximidade com Deus. Quanto mais você se aproxima, quanto mais se aproxima de Deus, mais você aprende a reconhecer a voz dele. Quanto mais você o busca, mais clareza você recebe. Deus fala, Ele direciona, Ele orienta, mas é preciso sensibilidade espiritual para ouvir. E essa sensibilidade é construída através da oração, da palavra, da comunhão com Ele. Outro ponto importante é entender que o propósito de Deus nem sempre será claro de uma vez. Muitas vezes Ele revela para nós passo a passo. Deus não mostra todo o caminho, Ele mostra o próximo passo. Isso exige fé, exige confiança. Isso me faz lembrar de Abraão, quando Deus mandou ele sair do meio da terra para a terra da qual ele mostraria. Ele nem sabia qual era a terra prometida, mas ele agiu pela fé. Então a fé, ela exige disposição para caminhar mesmo sem ver tudo. E é aí que muitas pessoas travam. Elas querem garantia antes de obedecer, querem clareza total antes de dar o primeiro passo. Mas no reino de Deus funciona diferente. Você obedece primeiro e depois entende. A direção, ela vem no caminho, não antes dele. E isso é muito forte quando nós entendemos isso. Quando você começa a caminhar com Deus, mesmo com dúvidas, Ele vai alinhando o percurso. Ele vai abrindo portas, fechando outras, ajustando rotas, conduzindo você exatamente para onde você precisa estar. A promessa desse versículo é clara, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que Deus corrige os caminhos. Mesmo quando você erra, Ele pode te redirecionar. Mesmo quando você se sente perdido, Ele pode te colocar novamente no rumo certo. Nada está perdido quando Deus está no controle. Talvez hoje você esteja confuso, sem saber o que fazer, qual decisão ou caminho seguir. Talvez você esteja se sentindo perdido, sem direção, sem clareza sobre o seu futuro.
Mas Deus te lembra hoje que você não precisa ter todas as respostas. Você precisa confiar. A direção que você busca não está em você, está em Deus. Quando você coloca Ele no centro de tudo, tudo começa a se alinhar. As decisões ficam mais claras, os caminhos começam a se abrir, o coração encontra paz. Porque você entende que não está sozinho, Deus está guiando cada passo. E viver o propósito não é sobre você ter um mapa completo em mãos, mas sobre caminhar com o guia certo. E esse guia é Jesus. E quando Deus guia, o destino é seguro. Por isso, nesse novo dia, escolha confiar, escolha buscar a direção de Deus antes de qualquer decisão, escolha depender dele em cada passo, porque ele é fiel para conduzir você exatamente para o lugar certo, no tempo certo e da maneira certa. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero que você feche os seus olhos, eleve seus pensamentos e faça dessas palavras as suas palavras ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus no céu vai ouvir a nossa oração, porque Deus ouve a nossa oração feita com fé. Então eu quero que você aumente a tua fé nesse momento, que você esteja totalmente focado nessa oração, porque nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, tira toda a distração, porque nós vamos pedir ao Senhor justamente tudo isso que nós falamos hoje. Senhor meu Deus, neste novo dia eu me coloco diante da Tua presença com um coração aberto e disponível. Eu reconheço, Pai, que preciso da Tua direção, preciso do Teu direcionamento em cada área da minha vida, em cada decisão que eu preciso tomar e em cada caminho que eu devo seguir. O Senhor conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos e sabe das dúvidas que muitas vezes surgem dentro de mim. Sabe dos momentos em que eu me sinto perdido, sem saber o que fazer, sem entender qual direção tomar. Pai, existem situações em que eu tento resolver tudo, tento entender tudo com a minha própria mente, tomar decisões baseadas no que eu vejo ou sinto, mas hoje eu reconheço que o meu entendimento é limitado e que eu preciso confiar em Ti. Por isso, Senhor, eu escolho confiar. Confiar não apenas quando tudo está claro, mas quando principalmente eu não entendo. Confiar não apenas quando tudo é fácil, mas também quando é difícil. Eu entrego a Ti nesse momento todos os meus caminhos. Eu entrego meus planos, entrego meus sonhos, entrego minhas decisões, entrego meu futuro. Pai, se houver algo que não vem de Ti, me mostra. Se houver caminhos que não fazem parte do Teu propósito, fecha as portas. E se houver direções que eu ainda não enxerguei, revela ao meu coração. Senhor, eu não quero caminhar perdido. Eu não quero tomar decisões precipitadas. Eu não quero viver fora da Tua vontade. Eu não quero estar no centro do meu propósito, mas sim do Teu propósito. Por isso, guia os meus passos. Vai à minha frente, Senhor, preparando o caminho. Endireita aquilo que está torto, alinha aquilo que está fora do lugar. Se eu estiver indo para um caminho errado, me corrige. Se eu estiver tomando decisões erradas, me alerta. Se eu estiver me afastando de Ti, me traz de volta, Deus. Pai, me dá sensibilidade espiritual para ouvir Tua voz. Em meio a tantas vozes, tantas opiniões e tantas distrações, me ajuda a reconhecer quando o Senhor está falando comigo. Que eu não seja guiado pela confusão, nem pela ansiedade, nem pela pressão, mas que eu seja guiado pelo Teu Espírito. Senhor, me ensina a esperar. Eu sei que muitas vezes eu quero respostas rápidas, soluções imediatas e caminhos definidos, mas me ajuda a entender que o Teu tempo é perfeito. Me dá paciência para esperar a Tua direção, me dá fé, ó Deus, aumenta a minha fé para eu confiar mesmo quando eu não vejo. Pai, me ensina a dar um passo de cada vez, mesmo sem ver todo o caminho. Me ajuda a obedecer ao próximo passo, mesmo sem entender tudo. Me ajuda a caminhar pela fé, que eu não fique paralisado pela dúvida, que eu não deixe o medo me impedir de avançar. Senhor, fortalece o meu coração, porque às vezes o medo de errar me trava. Às vezes a insegurança me faz parar, às vezes a falta de clareza me desanima, mas hoje eu declaro, confio em Ti, confio no que o Senhor tem para mim, eu confio que o Senhor está no controle, confio que o Senhor está me guiando, eu confio que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Pai,
Mesmo quando eu errar, eu sei que o Senhor pode me redirecionar. Mesmo quando eu não entender, eu sei que o Senhor continua trabalhando. Nada está perdido. Por isso, Senhor, eu descanso em Ti. Eu sei, eu confio que o Senhor está conduzindo a minha história. Que nesse dia eu tome decisões alinhadas à Tua vontade. Que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale. Que eu vá a lugares que o Senhor quer que eu vá. Que a minha vida esteja em sintonia com o Teu propósito. Pai, tira de mim toda a confusão. Tira de mim toda a indecisão. Tira de mim toda a ansiedade sobre o futuro e enche o meu coração da Tua paz. Que eu tenha segurança em Ti, que eu tenha firmeza em Ti, que eu tenha confiança em Ti. Senhor, eu me entrego completamente a minha vida nas Tuas mãos. Eu confio nos Teus planos, eu confio nos Teus caminhos, eu confio na Tua direção. Eu declaro que eu não vou andar perdido, porque o Senhor é quem me guia. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor está comigo em todos os momentos e eu escolho caminhar contigo hoje, amanhã e todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha vindo de encontro ao teu coração, que tenha alcançado o trono de Deus para nossa direção, busca pelo propósito, que nós possamos confiar constantemente no nosso Deus. Amém? Então, eu quero que você participe comigo. Todo dia tem devocional às 6 da manhã, tem palavra de Deus para sua vida, tem oração da manhã às 9 horas, oração da tarde às 3 da tarde, oração da noite às 19 horas. Tudo isso para a gente iniciar e finalizar o nosso dia na presença de Deus. Compartilha aí no grupo de oração, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.